What? Eu sou o Vlad Oliver. Nesse vídeo a gente vai falar um pouco mais sobre splines e construção de figuras com essas splines. Acho que a gente vai falar um monte de vezes sobre isso no decorrer dos nossos trainings. O fininho começa a bagaça aí pra vocês. Bem, hoje a gente vai falar de spline, como a gente constrói algumas fórmulas iniciais no 3ds Max, ok? Eu vou começar mostrando que se a gente tem um círculo aqui, e esse círculo é um Convert to Editável Spline, eu posso mudar a configuração, por exemplo, a corner. Vejam, eu tenho um novo polígono aqui, ok? Simplesmente mudando a configuração dos meus pontos. Vejam, se eu dou um smooth dessa vez, ou se eu dou um bezier, vejam que eu posso passar a editar os meus pontos de forma a poder otimizar o polígono que eu quero construir, ok? Como se constrói? Eu tenho line aqui, nesse caso eu estou dando Start New Shape, que eu quero que a linha, ao parar a minha construção, ela comece com um novo objeto. E vejamos o seguinte, se eu clico com a tecla Shift, vejam, eu posso fazer com que a construção seja guiada pelos meus eixos, ok? Uma vez. Outro caso, se eu clico com, vejam só, vou dar um backspace e vou clicar o objeto aqui, mas vou segurar o meu Shift. Vejam, eu posso fazer com que a minha linha passe a ser Bezier, ok? Vejam, toda vez que eu seguro o meu botão esquerdo do mouse ativado, eu tenho essa possibilidade. Se eu apertar com o Ctrl aqui, então, eu tenho a possibilidade de trabalhar com Bezier Corner aqui, ok? Enfim, acho que vamos precisar ver mais vezes a construção poligonal e ao longo dos projetos que forem desenvolvidos aqui, a gente vai falar sobre isso, ok? No momento, eu queria mostrar uma outra coisa, que é o inicial da gente trabalhar, que é o seguinte. Vir aqui no View, Viewport Background, Configure Viewport Background. Antigamente, nós tínhamos o seguinte, isso aqui ficou um pouco mais difícil, e se eu for burro, vocês me corrijam, mas eu tinha a possibilidade de colocar o Match Bitmap aqui e fazer com que meu objeto andasse pela minha vista, ok? Vou dar um G para tirar o grid, vamos ver. Se eu vou, muito estupidamente, criar um objeto aqui, vejam que eu criei o objeto de forma que não se encaixa muito bem no meu desenho, na hora que eu vou ampliar, o meu background está pregado na vista, ok? Isso aqui não funciona. Talvez porque hoje em dia não se usa esse tipo de processo para se fazer a construção, ok? A gente simplesmente desconsidera o grid, volta para uma gradient column, detona aqui o objeto e vamos então construir um plane, ok? Eu até já sei as medidas com as quais eu costumo trabalhar. 108 e 192, que é um tamanho proporcional a o 1920 por 1080, que é o formato HDTV com que eu estou acostumado a trabalhar, ok? Venho no Shaded, vamos no Material, vamos escolher um Material aqui, e procurar um bitmap aqui. Nesse bitmap, vamos dar What. E, ok, aqui está o meu objeto referência, ok? Eu posso ter algum problema aqui com mostrar aquilo que nós mostramos no vídeo anterior, que é a troca. Dessa vez não tive problema. Ou tive sim, peraí, acho que ele não está me exibindo o Realistic Material. Ok, não importa. Estamos falando sobre splines aqui, ok? Muito bem, qual seria o processo de trabalhar para a construção de um modelo baseado nessas letras aqui? Eu posso vir aqui no Line e começar a minha construção com algumas linhas de referência, ok? Vou colocar essa linha com o Shift apertado. Eu posso fazer meu primeiro outline aqui. Vejam que eu vou ter um problema. Este problema é, eu preciso que esse objeto seja frisado aqui, mas quando eu vier frisá-lo, Freeze Selection, vai sumir a minha visualização. E eu vou precisar, vamos desfrisar esse objeto, vamos freeze all, clicar no objeto, Object Properties, e dizer que ele é um See-Through, e não tirar um Frozen in Gray. Esse See-Through serve para quando eu virar a minha vista, o meu objeto desaparecer, ok? Mas vamos mostrar isso mais tarde. No momento, aqui estamos nós de novo com o problema. Volto aqui, Material, realmente é um problema. Object Properties, não Show Closing Gray, ok. Aham, vamos ver se ele fez agora. Realistic Materials Bitmap. Ok, agora nós temos todas as possibilidades. A gente frisa o objeto e ele está visível, de forma que a gente não consiga selecioná-lo dessa vez, ok? Muito bem, vamos aqui com o Shift apertado, eu posso duplicar a minha figura. Vou continuar com o Shift apertado, fazendo algumas linhas de referência que eu preciso para a construção do meu objeto, ok? Shift apertado, muito bem. Veja, clicando aqui eu tenho Snap Angle e posso girar 90 graus esse meu objeto aqui, uma vez, colocá-lo
Vejam, aqui é um processo de produção. Com Shift apertado eu duplico, que me permite algumas relações aqui. A primeira delas seria o seguinte: eu posso vir como eu fiz no meu objeto aqui e fazê-lo meio de qualquer jeito, tá? De forma que, quando eu ampliar o meu objeto, eu consiga, veja, clicando aqui, fazer os ajustes que são necessários para colocar meu objeto com mais precisão sobre o desenho de referência, ok? Isso é uma das maneiras de você construir um objeto a partir de uma referência desenhada. A segunda delas é a seguinte: aqui um objeto pode ser construído, vejam, você vem aqui um novo line, eu posso construir rapidamente o meu objeto, novamente eu venho aqui, duplico o meu objeto para ter uma referência aqui, duplico só esse aqui com o Shift apertado para ter o meu limite aqui, ok? Tudo isso eu estou fazendo muito rapidamente porque nós temos pouco tempo aqui. Mas o que podemos fazer? Clicamos aqui com o I, com o Shift apertado, veja, eu vou construir um objeto que pode ser rapidamente construído sobre minha linha. Vejam que backspace quando eu não quero, I quando eu quero navegar, e novamente para fechar o meu polígono. E ainda conto com a possibilidade de, uma vez feito, eu posso magnificar aqui, vejam, ele está em pontos errados. Editar minha linha e começar a mexer nos meus pontos de forma que eles fiquem exatamente onde eu quero que eles fiquem, ok? Exatamente sobre o meu grid. Eu poderia até ligar um snap para fazer isso, mas isso aqui por enquanto é só demonstrativo, ok? Outra possibilidade é, a gente pode fazer algumas coisas, como por exemplo, fazer uma pequena linha aqui, e essa pequena linha vai ter um truque com o qual estou acostumado a trabalhar. Veja, se eu vier aqui e der um fillet, acho que a coisa não me garante que esse fillet está perfeitamente desenhado sobre minha curva, e uma das possibilidades então é, eu vou dar um Ctrl Z e primeiro eu vou dar um smooth, de forma, depois um corner novamente. Por que disso? Vamos tentar explicar melhor isso aqui. Vamos admitir uma outra linha mais, delete. Vou fazer uma nova linha, ok? Vamos admitir que a linha agora seja assim, e bem grande lá para trás. Muito bem. A hora que eu fizer, que eu tentar fazer o meu ponto, o meu fillet, nesse caso não aconteceu, mas normalmente a gente pode ter um problema assim, mais ou menos, entendeu? E o jeito a fazer, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, para garantir que o objeto não tenha grandes problemas, é primeiro dar um smooth e depois dar um corner e finalmente dar o fillet, de forma que ele se encaixe melhor no meu objeto. Não esquecer que a gente pode aumentar a interpolation aqui, de forma a ter um arco com mais resolução. E por último, vejam, existe a possibilidade de eu simplesmente pegar o objeto aqui, dar um mirror em Y, copy, ok? E eu vou ter uma curva com que facilmente eu posso começar a minha letra aqui, simplesmente fazendo o quê? Eu vindo aqui, vejam, esses objetos também podem estar frisados. Tudo isso eu estou fazendo muito rapidamente, apenas para que a gente veja como pode ser um processo construtivo aqui, ok? Muito bem, eu posso vir aqui, deletar esse objeto, posso vir ainda aqui e dar um attach neste objeto aqui. Vejam que eu tenho, uma vez atachado meu objeto, eu posso simplesmente dar um weld aqui, ou então, o que é muito comum quando o objeto não está com uma precisão muito grande, dar um delete aqui, voltar aqui e dar um connect. Não vou me estender muito mais na construção. Basicamente, os processos de construção e limpeza são feitos dessa forma e nos vemos nos próximos vídeos. Esse treinamento é contraindicado para quem não sai da linha. Sai da linha que o treino vem vindo. Ensino gratuito de tecnologia? Eu abraço essa causa. Abraço você também.